paz do Senhor, presbítero Levi aqui, na voz, saúde você, nosso espectador, né? Está aí pelo Instagram, uma live maravilhosa. Chama mais pessoas, viu? Envia esse link para outras pessoas e vamos interagir. A nossa intenção aqui é de dar conhecimento e receber conhecimento também. Interação com vocês. Vocês vão estar falando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, e nós vamos estar lendo aqui seus comentários e interagindo com vocês. Amém? De início, né, nós vamos começar agora a lição dos jovens, né, nessa live, e nós vamos cantar uma música, uma canção. Nós aqui que estamos aqui juntos, eu, Vitória, uma Rosângela, né? E esperamos e temos certeza que você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar cantando Marca da Promessa. Vamos já de pontapé inicial. E aí, Vitória, como é que tá a live? Está com quantas pessoas já? 5. Já tem alguma interação? 6 pessoas ainda não. Não, ainda não. Beleza? Então, gente, como eu disse para vocês, sou Levi, presbítero Levi, da Assembleia de Deus Fama do Recanto Bosque, presbítero, professor de escola bíblica dominical, líder de jovens, né? Músico e maior de todos, sério, estamos aqui para servir hoje, viu? Nós estamos começando esse trimestre com essa revista, aqui, revista dos jovens, o nome dela é Conectar, tá? Ela é a partir dos 18 anos, hoje inicia-se o trimestre dessa revista, e a primeira lição é o que
são promessas de Deus? O tema dessa revista é Vivendo a Plenitude das Promessas de Deus. Então, vai tratar de modo secundário as promessas de Deus, mas o ponto central é qual que é a plenitude dessas promessas, né? Tem as promessas de Deus, a forma secundária, a principal é o que é o pleno, o que é o todo dessas promessas. Então, essa revista, conectada aos jovens, né, a partir de 18 anos, ela vai tratar sobre esta temática, viver a plenitude, o todo, o total da promessa de Deus, né? O tópico 1 vai dizer o que são promessas de Deus. Muito provável que você não está conseguindo enxergar aí, mas é só para você ter uma ideia. É uma revista nova, uma revista mais um layout, um design diferente. E nós vamos estar tratando hoje sobre essa temática. O versículo textual dela, de hoje, né, é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, as promessas de Deus é para ele sim, sempre é sim, né? O amém, que é o significado de amém, assim seja. E para que essas promessas existem? Para a glória dele, de Deus, né? Por nós. É para a glória dele, mas o objetivo é que nós sejamos abençoados. Vamos lá, e aí, Vitória, alguma interação já? Ainda não? Já? 7 pessoas, isso. Manda aí alguma coisa. Gente, manda aí e tal. Ó, tá vendo? Nossa assessora aqui, premium, né? Blaster, né? Está aqui nos ajudando. Então, nós vamos lá. Então, o que são as promessas de Deus? Aí nós vamos ver aqui, ó. Na introdução, vai dizer que a única maneira de conhecer as promessas de Deus, só existe uma única maneira de se conhecer quais são as promessas de Deus. É pela palavra de Deus. Então, essa palavra, nós temos que ser objetivos em entender que palavra é essa. Por exemplo, nós temos vários escritos aí de vários deuses. Mas o Deus em que nós estamos falando aqui é o Deus encarnado, né? No capítulo 1 de João, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Jeová, que é o Deus também dos judeus, né? Nós adoramos o mesmo Deus, mas nós, cristãos evangélicos, adoramos ao Deus Jeová na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, ao qual nós cremos que Ele é o nosso Messias, né? Que Ele é o Messias do mundo, né? E também é o nosso Messias. Então, a maneira de conhecer as promessas de Deus é pela palavra de Deus. Essa palavra está onde? Está na Bíblia Sagrada, né? Para nós cristãos evangélicos, ela está na Bíblia Sagrada. Para os judeus, ela está na Torá e nos livros dos profetas, né? Naqueles escritos dos profetas e também dos escritos históricos, né? Dos reis, das crônicas e por aí vai. Então, aqui, qualquer promessa, isso aqui é muito interessante, ó. Qualquer promessa não condizente com a Bíblia, quer dizer que não faz sentido com aquilo que está escrito aqui, o que deve ser feito? Deve ser rejeitada. Como diz Paulo, ele vai dizer que tudo aquilo que for contra Jesus seja anátema, seja amaldiçoado. Então é interessante também observar aqui o que tem que ser levado em consideração como promessa de Deus. Tudo aquilo que faz sentido com a Bíblia, né? Coisas que não faz sentido, não tem relevância, não pode ser tido como algo correto. Vamos lá, por exemplo, nós somos cristãos evangélicos pentecostais. A nossa linha de cristãos evangélicos, ela crê nos dons do Espírito Santo. Com isso, nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, que habita em todos os crentes, né? Como diz lá em João, esse Espírito Santo comunica-se com essas pessoas, assim como diz Paulo, que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E nós, cristãos evangélicos pentecostais, cremos que Deus fala conosco. Então nós cremos na palavra da profecia, né? Geralmente por outra pessoa. Deus usa uma pessoa para dizer assim: eis que te digo, assim diz o Senhor, né? Uma pessoa de carne sendo usada por Deus, assim como era também nas épocas dos profetas. Mas aqui que é o interessante, aquela promessa não
com a Bíblia, com a verdade de Deus, essa deve ser rejeitada. Então, a nossa introdução. Aí vamos dar alguns exemplos dessas promessas. Por exemplo, Deus nunca vai falar para uma pessoa que Ele vai dar o casamento de outra para ela. Você já viu isso? Eu já ouvi falar. Eu já vi pessoas que creem nisso, de que Deus vai acabar um relacionamento para poder dar um relacionamento para ela. De pessoas que fazem campanhas para que isso... Está entendendo? Isso não condiz com a justiça de Deus. Deus não vai destruir o seu povo para poder levantar outro povo, sendo que Ele destruiu por causa de pecado. Você está entendendo? Ele não quer dizimar, Ele não quer dividir as coisas, Ele quer crescer, acrescentar. A ideia de Deus nunca é diminuir, mas se multiplicar e crescer, né? Ele não vai deixar a pessoa fazendo errado e vai abençoar ela, né? Essa promessa a pessoa não vai ter. Eu vivo passando os outros para trás. Deus disse que vai me crescer. Como? Se você tem uma vida totalmente incorreta. Você que é você não faria isso com seus filhos. Deus, que é o justo, né, supremo, Ele iria fazer uma loucura dessa? Não, jamais. Então, quais aquelas que não são promessas de Deus? Aquilo que não condiz com a justiça de Deus, com a palavra de Deus, com o seu caráter, né? Porque Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele não se mistura com o mal. O tópico 1 vai perguntar o que são promessas, né? E nós vamos ver aqui o que são promessas. No dicionário encontramos que promessa é a afirmativa de que alguém se compromete a fazer algo. É uma declaração feita a outra parte com a intenção total de seu cumprimento, podendo ser oral ou escrito. Então quer dizer, o que é uma promessa? É quando alguém se compromete a fazer algo para outro alguém. Então isso é uma promessa, né? Aqui o nosso comentarista vai fazer duas referências, que ela pode ser falada, oral ou escrita, fazendo referência assim, indiretamente aos escritos bíblicos, porque nós estamos tratando de promessas, entendeu? Então é isso aí. E aí, Vitória, alguma coisa? Até agora nada. Gente, vamos conversar aí. Quem tá vendo nós aí? Bora, manda só oi, não. Fala assim, e aí, como é que é as promessas de Deus aí? Eu quero um carro zero, como é que é? Eu não posso andar errado e vou ganhar um carro zero? Aí nós vamos conversar sobre isso aí, viu? Então, o que são as promessas? É quando alguém se compromete a fazer algo, né? E ele se compromete a fazer da parte total, de cumprir. Então, promessa é quando alguém, no caso nós estamos falando de Deus, ele se compromete a fazer algo e ele vai lá e cumpre, né? No Antigo Testamento a gente vai ver vários pactos de Deus, por exemplo, com Abraão, né? Em Gênesis capítulo 12, Deus vai falar, sai da tua terra, da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. Isso é muito interessante, porque qual a perspectiva que Abraão tem? Ele vive à sombra de seu pai, Terá. Ele vive de uma maneira em que ele não é o protagonista da sua própria existência, mas sim vive à sombra de seu pai e de seus irmãos. E Deus escolhe alguém que não era para ser alguém maior do mundo. Por exemplo, não sei se você sabe, o maior povo do mundo é os judeus. Não como nação, mas como povo. O judeu ele não é judeu por nascimento de terra, mas por nascimento de sangue. Permeia-se que o mundo hoje tenha 14 milhões de judeus no mundo. Qual é a família, ou qual é um ancestral que você conhece que tem uma família de 14 milhões de pessoas? Por isso que os judeus é o maior povo do mundo. Não porque eles nasceram numa terra, mas pelos nascimentos. Porque até hoje eles continuam e perpetuam a linhagem sanguínea de Abraão, Isaac e Jacó. Então, no tópico 1.1, nós vamos falar sobre as promessas de Deus na Bíblia. A Bíblia, no decorrer de toda a história, contém inúmeras promessas de Deus para a humanidade, ou seja, um compromisso do Senhor. Aqui nós falamos o que é promessa, quando alguém se compromete em fazer algo para outro alguém. Compromisso do Senhor diante da humanidade, de todo o povo, não somente de um povo, mas da humanidade, né? Que ele mesmo criou. Essas promessas abarcam aspectos como salvação, saúde, prosperidade, livramentos, provisão, Espírito Santo, comunhão, vida plena. O que significa que Deus prometeu cuidar do ser humano em sua totalidade, suprindo suas necessidades. Então, quando o homem peca no Éden, ele se afasta de Deus, ele se distancia.
A maneira em que Deus imprime, a maneira que Deus coloca, é que o homem venha se chegar de novo a ele através de sacrifício. Aí nós vamos ver Caim fazendo sacrifício, nós vamos ver Abel fazendo sacrifício, né? E nós vamos ver que quando o homem sacrifica algo, faz referência àquilo que aconteceu no Éden, né? Em que Deus mata um cordeiro para cobrir a nudez de Eva e Adão. Então, Deus faz uma promessa para o homem e para a mulher: falou, olha, do teu fruto sairá aquele que pisará a cabeça da serpente, a serpente picará o pé dela, né? E que de vocês eu farei a nação, porém também vai vir as coisas ruins, vai vir os abrolhos, né? Os cardos, os espinheiros, né? Então tudo isso é promessa de Deus, e Deus cumpriu. Tanto quanto que uma das maiores promessas que ele fez, não que nós gostamos, mas que nós vivemos, é que do suor do teu rosto comerás, né? Hoje mesmo, dia 5 de abril, tem uma galera aí que está numa fome medonha, né? Por causa, né, do jejum atribuído pelo nosso líder maior da nação, né? Jair Messias Bolsonaro, né, Vitória? E a galera está aí só na água, né? E na oração. Amém? Como é que está a nossa interação aí? A Jordane perguntou qual o tema da lição de hoje. Isso, Jordane, né? Ela chegou um pouquinho depois, ela pediu. Não, tudo bem. Jordane, hoje nós estamos tratando a lição de número 1 da nova revista dos jovens, a Conectar, tá? Hoje a lição é o que são promessas de Deus. É no sentido de pergunta mesmo, questionamento. O que são promessas de Deus? E nós estamos tratando agora, o que são promessas? É quando alguém se compromete a fazer algo por outra pessoa, né? De modo total. Aqui nós estamos tratando de quais as promessas de Deus? Salvação, de saúde, prosperidade, livramento, Espírito Santo, comunhão. Que comunhão é essa? Comunhão com Ele. Por quê? Estava explicando. No Éden, acabou-se essa comunhão, porque todos os dias ele vinha, né? E ali ele se encontrava com o homem. A partir da queda, capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que para o homem se chegar a Deus agora ele tem que fazer sacrifício, ele tem que matar um animal, né? Através da morte desse animal, Deus perdoa os seus pecados e por isso ele pode ter comunhão, um livre acesso a Deus de novo, né? Então, as promessas de Deus na Bíblia são quais? De saúde, de salvação, de libertação, né? Por exemplo, Deus não quis que o homem se tornasse separado dele para sempre, né? Até notei aqui, ó, um Deus tão grande se importa com um ser humano tão pequeno e insignificante comparado a ele, né? Nós vamos ter isso que é interessantíssimo, que é o quê? Como que um Deus tão grande desse, que perdeu a comunhão com o homem, não por sua causa, mas por causa do homem, como que esse ser tão supremo, tão gigante, tão distante no sentido de grandiosidade, né? De onipotência, né? Como que esse ser tão grande pode se compadecer de um ser tão minúsculo, pequeno comparado a ele? Isso é muito interessante nós pensarmos na ideia do deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é uma corrente de pensamento de algumas pessoas que creem no deísmo, né? Por exemplo, vamos melhorar essa compreensão. Nós, crentes em Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, somos teístas. Nós cremos em Deus, um Deus pessoal, um Deus que conversa conosco e que nós conversamos com Ele. Nós temos também a visão dualista. O que é a visão dualista? Em que Deus vive em pé de guerra com o diabo. Nós, teístas, não temos essa visão. E existe também outra visão, que são os deístas. Eles creem que exista um Deus de fato. Eles não são ateus. Eles creem que exista um Deus, porém, que esse Deus ele é tão grande, tão supremo, tão gigantesco, a julgar pela nossa galáxia, que tem 200 bilhões de estrelas, né? A Via Láctea. E os cientistas conseguem ver em torno de mais de 200 bilhões de galáxias. Então, os deístas, eles chegam a esse consenso de que como que um Deus que é tão grande, com essa imensidão de galáxias e planetas e estrelas, vai se compadecer de um ser tão insignificante como nós. Essa é a diferença. Porque ele perdeu o contato com o ser humano por conta do erro do ser humano, porque houve falta de santidade do ser humano, e ele se compadeceu, ele se rebaixou para chegar perto desse ser humano, porque ele ama esse ser humano. E ele quer um contato diário e intrínseco
com esse ser humano de novo, como havia no Éden. Amém? Então, temos as promessas de Deus na Bíblia. Temos 1.2, promessas embasadas na palavra. Mais alguma interação? Ainda não. Gente, já interage aí. Você que está assistindo, interage aí. Viu? Manda um glória, mas manda aí a pergunta também que a gente conversa aqui. Tá bom? Você não pode mandar um café, né? Ó, nós estamos de jejum. Respeito. Né? Hoje, muitas pseudo-teologias têm encontrado espaço em muitos de nossos tempos. Pseudo-teologias. A palavra pseudo vem do grego pseudos, que quer dizer a ideia de falsidade. Então, se eu falo, ponho o prefixo pseudo numa palavra, estou dizendo que aquilo é falso. Por exemplo, pseudo-teologia, uma falsa teologia, né? Pseudo-medicina, uma falsa medicina, né? Pseudo-filosofia, uma falsa filosofia. Então, tudo que tem pseudo na frente é da ideia de falsidade. Por exemplo, pseudônimo, o que é isso? É quando alguém coloca um nome falso sobre ele, né? Porque quer esconder sua identidade por N fatores. Então, hoje, muitas teologias falsas, pseudo-teologias, têm encontrado espaço em muitos de nossos templos através da teologia da prosperidade e do determinismo. Essas duas correntes são muito interessantes. Eu até tomei nota aqui de algumas outras aqui. Por exemplo, que existe no nosso meio, não que isso seja correto, mas que infelizmente acontece no nosso meio. Nós temos, além dessas duas que ele enumerou aqui, o determinismo e a teologia da prosperidade, nós temos também o triunfalismo e a confissão positiva. O triunfalismo consiste em quê? A corrente de ideia do triunfalismo é de que o crente só tem que ter vitória. Ele se baseia lá em Isaías 53, 5, né? Que Jesus ia dar vitória e tal, não sei o quê. Mas temos que entender que Jesus mesmo disse que neste mundo tereis aflições. Então nós temos que entender e compreender que, por mais que ele já tenha lutado por nós, por mais que ele já tenha vencido as nossas lutas, nós ainda vamos ter aflições. Isso não tira de nós essa questão de termos dificuldades. A teologia da prosperidade dá essa ideia realmente de triunfalismo. O determinismo é muito parecido ou igual à confissão positiva. O que a confissão positiva prega? Aquilo que eu disser tem que acontecer. As promessas de Deus não são isso. Não houve promessa de Deus que você ia vencer todo o tempo. Não houve promessa de Deus que tudo aquilo que você falasse ia acontecer. Mas houve promessa de Deus que quando você clamasse a Ele, Ele iria te ouvir. E talvez a maneira que Ele vai fazer para te socorrer é a maneira mais inusitada e mais inesperada. E a maneira que você não quer que Ele faça. Mas talvez seja, talvez não, tenho certeza, que vai ser a maneira mais correta e mais gloriosa para você. Aquilo que realmente você vai falar como Jó falou, no capítulo 42, versículo 5. Hoje eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É essa que é a promessa. A promessa de um Deus pessoal, que vai estar sempre com você. E o fato dele, às vezes, não te livrar daquilo que você está achando que deveria livrar, da maneira que você acha que deveria, é esse Deus pessoal que Ele quer ser para você. Um Deus amigo, que em todas as horas está com você. Como Paulo e Silas estavam trancados na prisão, eles escolheram louvar a Deus. E Deus escolheu livrar-nos da morte. Amém? Então, o tópico 1.2 vai falar sobre isso. Sobre promessas embasadas na palavra. E nós temos promessas embasadas na palavra, né? É interessante, ó, que ele vai falar aqui, ó, que o resultado do culto irracional que muitas pessoas têm por causa de fé errada, né? Que eles se concretizam, usam critérios de crer de maneira errada, de maneira que Deus não prometeu, elas ficam frustradas, né? Pelo fato de não discernir entre a voz de Deus e a voz do homem. Porque muitas das vezes nós mesmos, as pessoas chegam na gente, né? Debilitadas, chateadas, angustiadas, e às vezes a gente se compadece delas e inadvertidamente, como diz o meu pastor, né, que eu gosto muito dessa palavra, inadvertidamente nós temos essa atitude de querer suavizar, consolar a pessoa, mas colocamos o nome de Deus, sendo que às vezes Deus não falou. E isso pode causar a longo prazo uma pessoa, ela até perder a fé. Então nós temos que entender que as promessas de Deus, elas são sinceras, elas são reais, né? Elas têm que ser ditas realmente por Deus. E quando o homem te falar, meu filho, não acontece. Não acontece, fica tranquilo. Viu? Tópico 2, nós vamos partir para as promessas condicionais. Isso é muito interessante. E
sobre essas promessas, eu não vou ler muito aqui, vou fazer mais algumas referências. Por exemplo, o que são promessas condicionais? São aquelas que vai depender da atitude da pessoa para receber. Por exemplo, nós temos aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, né? Que é aquele texto maravilhoso e conhecidíssimo, que diz assim, 2 Crônicas 7, versículo 12. E o Senhor apareceu a Salomão e diz: ouvi a tua oração, escolhi este lugar, né? E o versículo 14 vai falar, o 13: se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se vier peste entre o meu povo, quer dizer, se eu, por causa do seu pecado, se Deus falando para Salomão, viu? Isso há mais ou menos uns 2.700 anos atrás. Deus falando assim, se eu ferrar os céus, se eu mandar peste sobre vocês, por causa do erro de vocês, mas, se vocês, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, condicionada, ele vai dizer o que ele vai fazer. Se o povo que se chama pelo meu nome me buscar, se humilhar e orar perante a minha face, quer dizer, é o que você está fazendo hoje no jejum, tomar essa atitude de se humilhar. O jejum é isso. Talvez você não saiba, mas jejuar é humilhar a carne. Se ele se humilhar e se converter, o que é? Mudar de posição, mudar de atitude, ficar fazendo coisa errada e agora muda isso. Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa condicional ou condicionada. Ela vai acontecer, Deus vai repreender o devorador da sua casa, Deus vai repreender o mal de vir sobre a sua vida, Deus vai repreender o mal de vir destruir o seu casamento, Deus vai repreender o mal de vir pegar o seu filho, pegar o seu jovem, se você se converter. É pesado, né? Mas é bíblico. Se você tomar uma atitude diferente, aí Deus vai realmente mudar as coisas na sua vida, né? Nós temos mais outras promessas condicionais. Por exemplo, Jesus disse assim, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Só quem pode ser salvo, lembra que nós falamos aqui no tópico anterior? Ele vai falar sobre salvação. Promessa de salvação. Tem a promessa de salvação. Quem que pode se salvar? Quem crê e for batizado. Quem ouvir a mensagem do evangelho. Conceber que está em pecado, que está vivendo uma vida dissoluta, né? De dissolução, de dissolver-se, de acabar as coisas, que está destruindo a sua própria vida. Se você acreditar em Deus, aí você vai ser salvo. Essa é a promessa condicional, tá? Então nós temos outras promessas condicionais gerais, né? Que vai falar aqui no tópico 2.1, que diz assim, que Deus estabelece algumas normas gerais, as quais devem ser executadas para que haja cumprimento integral dessas promessas, para que venha a totalidade acontecer. Por exemplo, em Deuteronômio 28:9, vai dizer assim, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Outra promessa condicional, né? Deus vai te guardar se você guardar os mandamentos. Isso é promessa condicional. Tem que ter uma condição. Para você receber essa promessa, você tem que se condicionar ao critério que Deus imputou, que é obedecer os seus mandamentos. Foi o que a Jordânia perguntou. Ela perguntou sobre as promessas condicionais. Quer dizer que se tem uma promessa para a minha vida e eu não fizer nada, a promessa não vai se cumprir? O que a pessoa deve fazer quando ela tem uma promessa na vida dela? Isso. Buscar essa promessa. Por exemplo, existe um grande filósofo chamado Sócrates, que ele fala uma coisa muito interessante, e é interessante a gente pensar nisso. Ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. Você sabe qual que é o seu dom, o seu talento? É de louvar. Você tem investido nisso? É de buscar as pessoas nas casas delas. Você faz isso? É de pregar. Você tem procurado aprender mais? Você está entendendo? Não adianta eu ter uma promessa e Deus está sinalizando ela para mim e eu não correr atrás dela.
Agora, é interessante também descansar no Senhor, mas está no propósito que Deus já disse para você. O problema geralmente é esse. Nós temos muitas pessoas frustradas porque eles estão correndo atrás de alguma promessa que Deus não fez e esquecem-se da promessa que realmente Deus fez a elas, né? Um dos maiores promessas é realmente aquilo que Deus falou para você ter. Qual o dom que você tem? É de louvar? É de pregar? É de cuidar das pessoas? Muitas pessoas querem ser pastor, mas sabe o que é ser pastor? É cuidar de gente. É cuidar. O que é ser pastor? Cuidar. É só isso. Cuidar. No caso das ovelhas, é ir lá, ver se a ovelha está doente, passar remédio. Se tiver dando trabalho, corrigi-la, né? Existe N maneira de corrigi-la, né? Às vezes uma palavra dura, às vezes uma correção, né, mais forte, às vezes um impedimento de alguma coisa. Porque Deus, Ele é o nosso sumo pastor, Ele faz isso conosco. Ou será que Deus dá tudo aquilo que a gente quer? Como diz meu pastor, inadvertidamente? Não. Então, é isso. Qual é o ministério que Deus deu para você? Com certeza você já deve ter visto. Então, foque nesse ministério, porque é essa promessa de Deus para você. Ó, como diz lá em Efésios 4, versículo 11, a uns Ele deu lá para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e doutores. Qual que é o seu dom? Se você está com dificuldade, procura alguém, às vezes essa pessoa vai te ajudar a você entender o que é isso. Beleza? Qualquer coisa mais aí você... E eu acho que o nosso tempo já está acabando, né? Mais meia hora? Não tem meia hora. Já tem meia hora. Não, mas então beleza, nós vamos ser sucintos aqui, a gente já está terminando. Tem promessas condicionais específicas. Isso aqui é super importante. Por exemplo, eu vou sinalizar uma aqui que são específicas. O Messias havia de vir. Os Salmos, como disse aqui o nosso pastor Pedro Neto, ele sinalizou que havia de vir o Messias, né? Mashiach, como dizem em hebraico. E existe um texto, um único texto, que diz de onde esse Messias haveria de vir. Não é do Maranhão, não é da Patagônia, não é dos Andes, não é de Porto Alegre. O texto em razão, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer assim: ó tu, Belém de Efrata, de ti virá o Salvador de Israel. Então, essa é uma promessa específica. O Messias, para ser constatado como Messias, ele havia de vir apenas de Belém. Isso qualificaria ele como Messias. Por exemplo, outra promessa também de Deus, se eu não estou enganado, está lá em Isaías 7, que de uma virgem se conceberá o Filho Salvador do mundo. Você entendeu? Então são promessas condicionais e específicas. Existem promessas condicionais que é para todos. Ó, se você cumprir, Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 9. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu cuidarei de vocês e os santificarei. Deus falou isso. Agora existem promessas específicas, condicionais e específicas. Quais? Jesus vinha de Belém, Jesus nasceria de uma mulher, Jesus viria, outra promessa, dos arredores da Galileia, né? De ti Zebulon, de ti Naftali, virá o Salvador do mundo, né? A Galileia dos gentios, lá em Isaías vai ser profetizado isso. Então são promessas específicas, tá? Essas que eu coloquei aqui. E nós temos promessas, no tópico 3, promessas incondicionais, né? Nessas promessas incondicionais, nós temos, por exemplo, quero fazer uma referência aqui, Mateus 5, versículo 45, que vai falar uma coisa muito interessante, muito interessante. Lembre, ó, vamos voltar do começo. Os deístas pregam de que exista um Deus, mas esse Deus não é um Deus que se interaja com a raça humana, entendeu? Já é totalmente diferente de nós. Nós temos um Deus que criou tudo, mas que interage conosco, né? E esse Deus, para os deístas, ele abandonou a humanidade. Para nós, o nosso Deus, ele continua cuidando de nós e vai fazer como fala no versículo 45, ó. Para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e sobre bons. Então,
Deus falou, ele vai continuar mantendo o globo terrestre, vai continuar o universo trabalhando, né? É uma promessa incondicional. Você não tem que ir para a igreja para que Deus venha fazer o sol nascer. Você não tem que se converter para que a chuva venha cair, como diz na Eclesiastes, entendeu? Isso são promessas incondicionais. Deus vai continuar mantendo a terra, Deus vai continuar mantendo provisões para que eu e você possamos comer, trabalhar, se vestir, né? Essas promessas são incondicionais, né? Elas não têm uma condição, né? Você não tem que fazer algo para receber elas. Você está entendendo? Então, nós temos essa, nós temos também essa aqui, é muito interessante. Então, Deus faz o sol nascer sobre todas as pessoas, não por causa de alguma condição, não é porque eles são santos, porque são unidos, porque fazem a bondade ou fazem a maldade, não tem condição, é incondicional. Um outro também faz o seguinte, Apocalipse 1, versículo 7 e 8, vai dizer assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. As pessoas podem crer ou não que Jesus voltará, mas ele vai dizer que um dia ele vem, Mateus 28, versículo 20, né? E eis que estou convosco até desde a consumação dos séculos, e ele vai voltar. Essa é uma promessa incondicional. O povo crendo ou não, o povo se arrependendo ou não, o povo cuidando um do outro ou não, o povo se compadecendo dos pecadores ou não, ele vai voltar. E todas as nações e tribos vão se dobrar diante de si, de Deus, de Jesus. Então, é mais uma promessa incondicional. Nós vamos ver aqui no tópico 3.1, já estamos terminando. Tem mais alguma interação aí? Até agora nada. Deus abençoe você. O desejo humano é irrelevante, né? Então, quer dizer, diante das promessas incondicionais de Deus, a ação humana, desejos, pensamentos e critérios são irrelevantes diante de sua soberania. Quer dizer, as promessas incondicionais, o homem crendo ou não, como eu falei, tendo dinheiro ou não, Deus vai fazer porque ele é soberano, né? Um exemplo clássico sobre esse assunto é o arrebatamento da igreja, ao qual eu já tinha comentado, que acontecerá independente do desejo humano, dos problemas sociais, políticos, econômicos e tal. Exemplo de promessas condicionais, aí daquilo que a gente estava falando. João 3,16, né? Que fala ali sobre a salvação do Filho do Homem. Jeremias, versículo 29, versículo 12. Conversar os pecados para receber perdão. Essas são promessas condicionais. 3.2, nós concluímos, fala da vontade de Deus é soberana. Quer dizer, a vontade de Deus está acima de todas as vontades, né? Por exemplo, um fator interessante. Por que Deus é onipotente? A palavra oni vem de ônix, né? Ônix, potente. O que é isso? Ônix quer dizer todo. Potente, poderoso. Então, todo potente, todo poderoso. Então, por exemplo, eu não sou onipotente. Eu não posso dizer para a minha barba, não cresça. Eu não posso. Se eu fosse onipotente, eu poderia dizer para a barba, não cresça, porque eu sou soberano. A ideia de soberania é essa, entendeu? Então, a vontade de Deus é soberana. As promessas incondicionais de Deus são uma demonstração clara da sua onipotência e da sua onisciência. Oni, tudo, né? Ciência, conhecimento. Então, tudo conhece, ele tem todo o conhecimento. Já que todo o poder está sob o seu domínio, ou seja, nada nem ninguém pode impedir que suas promessas incondicionais, que você querendo ou não vão se cumprir, né? Exemplo de promessas incondicionais, que ele estaria sempre conosco, Mateus 28, 20, que o Espírito Santo seria enviado a nós, né? Independente se as pessoas crescem ou não, ele ia ser enviado. E quem receberia esse Espírito Santo? Aqueles que estavam debaixo da promessa de Deus, todos quantos se converterem a Jesus, né? Que a igreja prevalecerá, esse é um dos textos que eu mais amo, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós estamos aí há 2020 anos batendo nas portas do inferno, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? É uma outra promessa incondicional. O diabo querendo ou não, nós estamos aí lutando porque nós temos um Salvador e ele nos enche de paz. E a volta de Jesus à terra, né? João 14, versículo 2 ao 3. Nós vamos finalizar agora com esse texto, que é a sua volta à terra. E nós concluímos aqui a nossa fala sobre
a vontade de Deus, a promessa de Deus. E aí, querida, mais alguma interação? Por enquanto não. Qual o nosso número de visualizações? 9? 9, né? Então, mais ou menos, nós mantemos talvez isso aí. Versículo 2 do capítulo 14 de João diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, né? De maneira voluntária, eu já teria dito para vocês. Pois vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então ele faz a promessa de que voltará. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Que caminho é esse, Senhor Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos promessas de Deus, você tem promessas de Deus, muitas delas são incondicionais, outras são condicionais, vai depender do seu esforço, vai depender da sua entrega. Então, o que você e eu precisamos é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma outra promessa condicional, né? Em que Deus vai usar ali os apóstolos. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe toda aqui a nossa igreja, obrigado pela estrutura. E um conselho, um pedido, um pedido. À noite, às 6 horas da tarde, nós vamos estar tendo nosso culto aqui, tá? Nós vamos estar louvando a Deus junto com você e divulgue essa ideia, divulgue esse Instagram e seja abençoado. Tamo junto, Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos.